Irmão, abra sua Bíblia aí. A gente vai pedir para abrir a Bíblia em um monte de lugar, né? Então, deixa sua Bíblia aberta aí em 1 João capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7 e 8, que é o que vai basear mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. E nós vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa sexta-feira, obrigado porque o Senhor está neste lugar, obrigado porque o Senhor está fazendo maravilhas aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos falar com o Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ouvir a Sua voz e que o Senhor é quem nós mais desejamos, aquele que nós mais almejamos. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo possa tocar os meus irmãos agora onde eles estão. O Espírito Santo possa tocar a vida deles onde eles estão, seja na sua casa, meu irmão, seja tocado pelo Espírito Santo aí na sua sala. Seja tocado pelo Espírito Santo aí no seu fone de celular, se você estiver nos ouvindo. Se você estiver nos ouvindo a gravação depois da pregação, seja tocado aí. Você que está ouvindo essa mensagem, que Deus possa tocar o seu coração. Fale assim: Espírito Santo, fala comigo, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os meus olhos para ver a beleza da Sua glória, Jesus. É isso que nós pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedi para você abrir a Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Algo bem interessante quando você lê esse versículo é que uma das definições de Deus é que Deus é amor. Deus, ele não apenas sente amor, Deus, ele não apenas tem amor, mas Deus, ele é o próprio amor. Tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o amor habitando no nosso coração e fluindo através de nós, dos nossos relacionamentos, é uma das provas de que nós conhecemos a Deus e sabemos qual é a sua vontade. Ou seja, nós conseguimos medir o quanto de Deus tem em nós, quanto nós estamos cheios do Espírito Santo, pelas nossas ações que tem a ver com amar ao próximo. Ou seja, quanto mais cheio de Deus eu estou, mais amor eu consigo transbordar, mais amor eu consigo tocar os meus irmãos no meu relacionamento, de irmão para irmão. Então, o amor é uma das provas, é uma das características de Deus, e é uma das provas do que o Espírito Santo está enchendo a tua vida, amém, meu querido? Quando a gente pega também 1 João capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Ao longo dessa palavra nós vamos sempre fechar em relação a isso, mas você vai perceber que toda a história da Bíblia é uma história de amor. O amor de Jesus para conosco, e uma das coisas que Ele deixou para nós e pediu que nós pudéssemos fazer, e deixou como característica dos seus discípulos, é o amor que nós temos uns para com os outros, porque essa é a mensagem do Evangelho, e esse é o princípio, que possamos amar uns aos outros, porque o Evangelho tem a ver com a renúncia, o Evangelho tem a ver com eu me diminuir ainda mais. Sabe, em Mateus capítulo 22, do versículo 37 a 40, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. É o que todo mundo sabia fazer até ali, até todo mundo sabia, é o que todo mundo estava de cor na época de Jesus, que tínhamos que amar o Senhor de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e esse ele classificou como o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, a lei e os profetas. Jesus estava citando o Antigo Testamento, ou a Bíblia, que era existente na época. Ou seja, o resumo da Bíblia da época era essa: amar o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não adianta somente você amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, porque essa só é a metade do caminho. A outra metade, para que você seja completo e para que você
esteja num lugar colocado daquilo que propício para que você esteja vivendo as maravilhas do reino de Deus, é que você ame a Deus, mas você também ama o seu irmão como você ama você. E, meu irmão, isso é a coisa mais difícil de acontecer, porque a pessoa que você mais ama nesse mundo é você. É você. Você é a pessoa que você mais ama neste mundo. Se você não se amar, aí você está em depressão. E aí ninguém pode fazer nada por você além de uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual, para que resgate de novo esse amor próprio, que você precisa ter esse amor próprio. Sabe, o amor é a característica de um discípulo de Jesus. E nós vamos falar aqui algumas características e coisas que a Bíblia diz em relação ao amor, e o que nós temos que fazer como discípulo de Jesus. Primeira coisa aqui, nós temos que amar os nossos inimigos. Está lá em Mateus capítulo 4, capítulo 5, versículo 46, se você quiser abrir. Hoje eu vou abrindo alguns versículos, meu irmão, a gente vai dar uma viajada aqui por alguns capítulos, que é interessante a gente ler isso. Nós devemos amar os nossos inimigos. 5,46, Mateus 5,46, diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Jesus está querendo dizer, meu irmão, qual é a recompensa que tem você amar a pessoa que ama você? Isso é a coisa mais normal que poderia acontecer, porque já que você ama uma pessoa, essa pessoa vai te amar, e isso vai ser algo recíproco, amém, mas isso não tem recompensa nenhuma. A recompensa está quando você ama aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que tem um problema com você. É sobre essa pessoa que você precisa liberar o seu amor, e existe uma recompensa para aqueles que fazem isso. Então nós devemos amar os nossos inimigos. É normal amar para os nossos inimigos? Claro que não, a gente quer que os nossos inimigos morram. A gente não quer amar os nossos inimigos. A gente quer que os nossos inimigos sejam atropelados, caiam do prédio. É isso que na verdade o nosso coração clama, né? Sem meias palavras, rasgando aqui o verbo, é assim mesmo que acontece. Não, que isso não, meu irmão. Tem certas pessoas que pisam no teu calo, que você fica tão chateado, que quando você lê esse versículo de Mateus 5,46, que você tem que amar essa pessoa, você até pula esse versículo. Por quê? Porque a coisa mais difícil que tem é você amar os seus inimigos, mas isso é possível, e quando você coloca isso em prática, existe uma recompensa para você, e na verdade é isso que Deus espera, é isso que Jesus espera do seu discípulo. E aí o negócio vai ficando um pouquinho mais estreito. Além de amar os nossos inimigos, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Aí agora já é demais, orar? Eu oro por mim, eu oro por mim, pela minha família, eu oro por quem eu gosto. Quem as pessoas que eu gosto estão na minha lista de oração? Você está me dizendo que eu tenho que colocar na minha lista de oração aquela pessoa que me persegue, que quer o meu mal? É. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus está dizendo que você não tem somente que amar o seu inimigo, mas você tem que orar pelo seu inimigo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe aquela pessoa que te persegue no trabalho? Você precisa amá-la e orar por ela. Mas não é orar para que ela pare de te perseguir, saia do trabalho, mude de lugar, não. Ora para que o seu amor por ela aumente. Olha o tipo de oração. Olha, a Bíblia está dizendo que eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Eu vou orar para que Deus mande ele lá para Santo Aleixo, longe daqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você tem que orar por ele, abençoando. Olha só, meu irmão, como é que o nosso coração está falho. Olha como o nosso coração está precisando de muita ajuda. Nós precisamos orar para que o nosso coração se encha de amor por aquelas pessoas que te perseguem. Aquelas mesmo, aquele vizinho que ouve o barulho, ouve pagode o dia inteiro lá e você não consegue dormir. Tem que orar por ele, você precisa ser cheio de amor por ele. Sim, daquele vizinho que fecha lá a entrada da sua casa, você não consegue sair de carro, não consegue entrar de carro, aquilo que te tira do estresse. Esse vizinho, aquele professor que te perturba na faculdade. Sim, você precisa orar por aqueles que te perseguem. Então a gente começa a aprender uma coisa bem interessante aqui, meu irmão. O nosso coração começa a estar alinhado no amor quando nós começamos a colocar aquilo que nós não gostamos e aquilo que nos perseguem
na nossa lista de oração. E uma pergunta que eu quero fazer para você: será que a sua lista de oração só tem as coisas boas que você gosta? Só coisas que você precisa, um emprego melhor, um dinheiro, sei lá, um trabalho melhor, ou coisas legais, bens materiais, ou pessoas que você gosta? Sabe o que a gente está querendo aprender essa noite, que a Bíblia está nos ensinando? É a hora de colocar os nossos inimigos e as pessoas que nos perseguem na nossa lista de oração. Não para que Deus os mate, não para que caia um raio na cabeça dele, não para que ele seja atropelado, não é por isso. Não é para que ele se mude, vá morar lá em outro país. Não, é para que o seu coração se encha de amor por ele. Sabe, em João capítulo 13, versículo 34, Jesus classificou essa relação de amar o seu próximo como um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34 diz assim, 13:34: o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está falando ali sobre a sua partida, e ele está conversando com os seus discípulos, e ele diz assim: olha, eu vou deixar alguma coisa aqui para vocês ficarem ligados. Aquilo que eu quero dizer para vocês é o seguinte: um novo mandamento eu estou dando para vocês aqui, me escutem, que vocês amem uns aos outros. Por que Jesus e por que a Bíblia aqui está repetindo tanto do novo mandamento, sobre o resumo da palavra é amar uns aos outros, sobre que você tem que amar os inimigos, você tem que orar pelos que perseguem, que esse é o novo mandamento? Porque isso é a coisa chave para que você se posicione no lugar de receber as bênçãos de Deus para a sua vida. As bênçãos de Deus não tem somente a ver com você trazer o dízimo para a igreja, não tem somente a ver com você dar esmolas, mas tem a ver com você amar o seu irmão. Você sabia que na oração que Jesus ensinou, o perdão pelos seus pecados está diretamente condicionado a quando você perdoa as pessoas que pisam no seu pé? Então, quando você lê a Bíblia, você percebe que aquele ditado que comigo o buraco é mais embaixo, não está na Bíblia. Isso não é um versículo, meu irmão. Não está escrito lá, comigo o buraco é mais embaixo. Não está escrito lá, bateu, levou, não. Está escrito lá, se bateu, dê o rosto para tomar. Quantas vezes? Quantos for possível, quantos for preciso. Então, alguns ditados, como: meu irmão, o negócio comigo é muito estreito, isso aí não é coisa da Bíblia. Está na hora de você mudar, crente. Aleluia! Esse é o novo mandamento: ame uns aos outros como Jesus nos amou. Jesus nos amou ao ponto de entregar a sua vida por nós, e é por isso que nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí você já foi demais, né? Pô, dá a vida, sim, dá a vida. Dá a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida pelos nossos irmãos não quer dizer que você tem que ser um cara frouxo e nunca reclamar de nada e nunca dizer não. Não, porque a gente vai dizer um pouco mais para frente que você precisa dizer não, você precisa corrigir, você precisa confrontar as pessoas. Isso faz parte do amor. Aleluia? Então, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que temos uns pelos outros, ou uns para com os outros. Está lá em João capítulo 13, versículo 35, mais um para você anotar aí. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns com os outros. Ou seja, quando é que as pessoas olham para você e falam: esse cara aqui é um crente? A Bíblia não está dizendo que você tem que entrar numa denominação para ser conhecido como cristão. A Bíblia não está. Se você mostrar um versículo, eu peço perdão pelo que eu falei. Não tem base bíblica para dizer isso. A Bíblia não está dizendo que se você andar com a Bíblia debaixo do braço, você é reconhecido como cristão. Não tem base bíblica para isso. Mas a Bíblia está dizendo que quando você ama o seu irmão, nisso você é conhecido como discípulo de Jesus. Agora eu abro um parênteses. Não quer dizer que a salvação depende de você amar o seu irmão, não, meu irmão, tá beleza? A salvação depende de você aceitar Jesus e morrer para o mundo e viver para Deus, e anunciar, tomar a sua cruz e seguir. E esse processo envolve você amar o seu irmão. Porque muitas pessoas, ou seja, eu não preciso renunciar. Se eu amar o meu irmão, está tudo certo. Não, você vai para o inferno amando o seu irmão de mão dada com um capiroto. Se isso é possível, não sei. Quando chegar no inferno, você fala: o diabo sabe bastante Bíblia, ele vai te falar: meu irmão, isso não está ligado à salvação. E lá não tem Procon, meu irmão, não tem Procon. Você vai ter que se alinhar com o diabo no mármore lá
do inferno para sempre, é eterno. Então, ajeita a tua vida aí, crente. Eu não estou querendo dizer, está fazendo o amor. Não, não é isso. Estou querendo dizer que a salvação depende de você renunciar à sua vida e aceitar Jesus, ponto. Uma vez que você é salvo, você agora deve viver em amor. Por quê? Porque é isso que as pessoas vão perceber que você é cristão. Não tem a ver com você ser um cara da Batista, não tem a ver com você ser presbiteriano, assembleiano, pentecostal, sei lá, do manto, terra de maravilha. Não tem, isso não importa. O importante é que você ame o seu irmão. É isso que quando as pessoas vão olhar e vão perceber, olha, aquele ali é um filho de Deus. Olha, esse aqui é um discípulo de Jesus, pelo amor que você tem uns pelos outros, não pela carteirinha que você tem da igreja. Amém? Faz sentido para você? Muitas pessoas têm carteirinha da igreja e são uma vergonha para o evangelho, porque não amam ninguém, só amam a elas mesmas. Sabe, meu irmão, e o negócio vai ficando ainda mais estreito. Além de amar o nosso próximo, além de orar pelos nossos inimigos e os que nos perseguem, além disso ser o segundo mandamento, ser o resumo da palavra de Deus, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Além disso servir para que nós possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, Jesus disse que nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos. Aí Jesus já estava como... Não, meu irmão, é isso mesmo. Precisamos lavar o pé dos nossos irmãos. Sabe, meu irmão, lavar o pé é um sinal de humilhação muito profundo. Primeiro, quando alguém for lavar os seus pés, você vai ficar todo cheio de vergonha, porque o pé é um lugar do corpo que você tem muito sentido, né? Você toca no pé, você sente cosquinha, enfim, você consegue massagear os pés. Por exemplo, o Rodney, né? Ele estava me explicando um pouco, não entendi muita coisa não, porque eu não sou massoterapeuta, mas o Rodney me explicou que tem alguns lugares do pé que você faz algumas massagens, você dá alguns tipos de toque, que esses toques nos pés, eles mudam algumas coisas relacionadas a alguns músculos aqui em cima, no ombro, no pescoço, coisas no pé, meu irmão. Ou seja, quando você lava os pés de um irmão seu, além de você estar tocando, sabe, em todas as emoções desse irmão, está tocando praticamente no corpo inteiro dele, porque o corpo inteiro percebe aquilo ali. Aquilo é um ato e é um grande sinal de humilhação, dizendo assim, olha, eu reconheço você como irmão, eu amo você, e eu te aceito na minha vida. Jesus disse que nós devemos lavar os pés uns dos outros, está lá em João capítulo 13, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os seus pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está dizendo, meu irmão, eu sou Jesus e lavei os pés de vocês, por que vocês não lavam os pés uns dos outros? Não, mas olha só, meu santo não bate com aquele irmão. Já falaram isso? Coisa totalmente mundana, né? Não existe esse negócio de meu santo não bate, porque não existe negócio de meu santo mesmo, esse negócio de macumba, pelo amor de Deus. Ó, não vou com a cara do meu irmão. Meu irmão, você precisa ir com a cara desse irmão. Olha, eu não consigo nem olhar para aquele irmão. Não, meu irmão, você tem que olhar para aquele irmão, pelo amor de Deus. Olha, eu não consigo nem assistir o culto, porque eu não consigo nem olhar para a cara daquele... Meu irmão, tem alguma coisa errada com você, não tem não? Porque a palavra de Deus está dizendo que você tem que amar, você tem que, na verdade, lavar os pés desse irmão. Aleluia. Lavar os pés do seu irmão. Se Jesus, que é Jesus, lavou os pés, por que nós não lavamos os pés uns dos outros? Sabe, essa ilustração de Jesus está relacionada ao perdão. Os discípulos de Jesus devem se perdoar mutuamente. Meu irmão, a gente tem que ter uma cultura de pedir perdão e pedir desculpa uns com os outros. A gente faz alguma coisa, a gente fala do irmão, mas a gente não tem a hombridade de ir lá pedir perdão, de assumir o que nós estamos fazendo, de pagar o seu boleto. De pagar o seu boleto. Eu estava assistindo uma pregação esses dias e eu vi uma coisa bem interessante. Sabe, meu irmão, Adão pecou, olha só, Adão pecou. Quando Deus foi lá no jardim procurar Adão, Deus falou assim, Adão, esse boleto é seu? Ele falou, não, o boleto não é meu não, Deus. O boleto é seu e da mulher que tu me deste. Está escrito isso lá, não está? O boleto não, porque isso aí já é uma versão muito atualizada, atualizadíssima.
Esse boleto, vai pagar esse boleto, Adão? Não, esse boleto é seu, Deus, é teu e da mulher que me deste. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você já leu na Bíblia alguma oração de Abraão? De Abraão não, de Adão? O que você leu na Bíblia depois disso que Adão fez? Qual foi o livro que Adão escreveu? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa assumir as nossas coisas. Se você fez algo de errado contra alguém, assuma e pague o seu boleto. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. E nós devemos buscar reconciliação antes de tudo, inclusive antes de ofertar. Ou seja, não adianta nada você trazer seu dinheiro para a igreja achando que está tudo certo, que Deus vai liberar as bênçãos sobre a tua vida. Vai não, meu querido. Antes de ofertar, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e se reconcilie primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta para Deus. Deus não quer teu dinheiro não, meu querido. Deus quer que você viva uma vida alinhada. Ou seja, você está vindo aqui, agora não vem, né? Vai passando aquela sacolinha, não sei o nome daquilo ali, aquela sacolinha lá, né? Tipo um negócio do inspetor bugiganga lá de pegar borboleta. Aquele negócio de pegar borboleta. Vamos passando lá, você vai jogando dinheiro ali. Quando você pegou o dinheiro no bolso, você vai lá dar a sua fé, quando você vai, ih, meu irmão, tem um negócio contra o irmão. Volte. Volte. Sabe o que você faz? Vá lá no teu irmão pedir perdão a ele. Ah, mas não fui eu que fiz. Meu irmão, vá lá e te reconcilie com teu irmão. Se você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, não está dizendo se você tem alguma coisa contra o seu irmão, está dizendo que se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é nem você, é ele, você tem que ir lá e se reconciliar com ele. Ou seja, o boleto também é seu, meu querido. Ah, mas quem foi que falou comigo foi o Pablo. Ele que tem que vir aqui. Me mostra um texto bíblico que você tem que ficar esperando ele vir. Não tem. O texto bíblico diz que se você, no momento que você sabe que ele tem alguma coisa contra você, você mesmo certo, vá lá e se reconcilie com seu irmão. Está na palavra. Está ficando bom, nós vamos chegar mais. Efésios capítulo 4, versículo 32, meu irmão, estou lendo um monte de versículo, porque eu quero que você saiba que isso não é opinião minha, isso é a palavra, beleza? Efésios 4, 32, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eita, meu Deus! Ou seja, você nasceu de novo, meu irmão. Para com esse negócio de comigo o buraco é mais embaixo. Para com esse negócio de comigo o calo vai apertar. Para com esse negócio de bater ou levou. Não, vá lá e se reconcilie mesmo que você esteja certo. Está na Bíblia. Porque você nasceu de novo. Essas coisas ficaram no passado. Esqueça as concupiscências da carne. Isso é o mundanismo. Sabe, o amor, ele precisa ser exercido em atitude. O amor, ele tem a ver com atitude. Você ama alguém, amar é uma ação. Eu amo alguém. Ou seja, eu coloquei duas coisas que nós podemos dividir em relação a como nós podemos amar na prática. A primeira coisa tem a ver com perdoar. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Como nós podemos resolver problemas entre irmãos biblicamente? Sabe como é que a gente resolve? Como a gente resolve treta dos irmãos, biblicamente? Não sei se você fica escandalizado com essa palavra treta, mas se você ficar, me perdoe, tá bem. Glória a Deus. Já exerça aí o perdão aí. Beleza? Seguinte. Biblicamente, Mateus capítulo 18, vamos lá ler esse Mateus capítulo 18 e você vai aprender uma coisa talvez diferente hoje, que você ainda não tinha parado para prestar atenção, talvez sim. Ou talvez não. Está lá capítulo 18, versículo 15 de Mateus. Diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, e na minha Bíblia está escrito contra ti, dentro de parênteses, não sei nem, quer dizer, é sério. Se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende. Só vocês dois. Ou seja, qual é o primeiro passo?
Vamos dar exemplos, né? O irmão Bartolomeu, não tem ninguém chamado Bartolomeu aqui, então beleza. O irmão Bartolomeu pecou contra mim. Eu já sei, beleza? Chegou no meu ouvido que o irmão Bartolomeu pecou contra mim. Eu vi, não sei, fiquei sabendo. Então o que eu faço? Eu vou até ele e vou repreendê-lo. Entre eu e ele. Se ele me ouvir, beleza, você ganhou o Bartolomeu e está tudo certo, vida que segue. Colocamos uma pedra naquilo ali e vamos prosseguir o nosso caminho. Mas vamos supor que Bartolomeu não me ouça. Ele chegue lá e piora a situação, role uma briga maior. Ele não entende e aí ficou estranho o negócio. Qual é o segundo passo? Eu tenho que largar. Não tem que largar. O segundo passo é, eu volto com mais um irmão, vou eu e o Barnabé agora, e senta eu e Barnabé. A Bíblia diz que se ele não te ouvir, versículo 16, leva contigo 1 ou 2. Grave essa matemática aí. 1 ou 2. Se você levar 1, se você tiver você e levar mais 1 com 1, 2. Se você levar 2 com você, 3. Beleza? Por que eu estou fazendo essa matemática? Para você prestar atenção. Então eu levei 1 ou levei 2. Ou se fomos em 2 ou fomos em 3. Para que pela boca de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ou seja, 2 irmãos precisam participar dessa conversa para serem testemunhas e as palavras serem confirmadas. Nós estamos tentando nos acertar. E se ele não escutar, diga isso à igreja. E se também não escutar, considere como um homem gentil e publicano. Ou seja, existem 3 chances para que o Bartolomeu entenda. Ele fez algo contra mim, eu vou lá e falo com ele. Se não adiantar, eu levo mais 1 ou mais 2. Se não adiantar, eu levo isso para a igreja, para outras pessoas poderem ajudar. Se nem isso adiantar, ele é considerado como um publicano, ou seja, ele é considerado como uma pessoa que não tem Deus no coração. Por quê? Porque Deus é amor e o amor vem de Deus. Se não tem amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois vem um versículo: em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é um versículo que a gente usa para muitas outras coisas que não tem muito a ver com isso que Jesus está falando. Geralmente a gente fala assim: olha, meu irmão, vamos cantar e vamos orar, porque o que estiver ligado na terra será ligado no céu. E a gente comemora, mas na verdade ligar e desligar tem a ver com aquilo que nós estamos falando: ligar o irmão ao corpo e desligar o irmão do corpo. Ou ligar ou concordar com aquilo que nós estamos discutindo ali acerca daquele problema que está acontecendo, ou não concordar com aquilo que está sendo dito. Onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ou seja, quando nós vamos resolver esse problema, eu e mais 1, 2, ou eu e mais 2, 3, estamos ali no nome de Jesus resolvendo o problema. Jesus ali está, o que a gente decidir ali já está decidido no céu. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Ou seja, onde tiver 2 ou 3 no nome de Jesus representando ali para resolver um problema, Ele está no meio deles. Ou seja, Jesus está no meio da reconciliação. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não tem a ver com tiver 2 pessoas no culto. A gente fala assim: ei, vamos começar o culto porque já tem 2 pessoas no salão. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A gente usa muito esse versículo por aí, mas está errado. Não é assim que se diz. Você pode estar sozinho ali, meu querido. Pode começar o culto sozinho. Basta ter você e um coração queimando por Jesus. Amém? Voltando, devemos então buscar a reconciliação e conversar com esse irmão. Mas olha só o que geralmente a gente faz. Geralmente é assim: eu sei que um irmão tem algo contra mim. Aí sabe o que eu faço? Eu procuro um outro irmão que vai concordar comigo só para fofocar. Não, eu quero desabafar. Aí você vai lá e desabafa. Aí sabe qual é a diferença agora? Se essas coisas estão... Jesus está no meio da conversa, ou se isso vai se tornar um pecado, com o próximo passo que esse irmão que ouviu vai dar. Ou seja, se alguém tem algo contra alguém, chegar para o Júnior e falar: olha, eu tenho coisa contra o Tiago fez tal coisa contra mim, show, essa pessoa está desabafando para mim. Agora, o que vai definir se a gente vai entrar para um caminho pecaminoso ou se nós vamos fazer algo que Deus está no meio, é o que eu vou fazer nesse próximo passo. Que o próximo passo é eu chamar o Tiago e juntar nós 3 e falar assim: olha, agora nós vamos conversar aqui porque isso aqui tem que acabar.
Esse é o próximo passo. Mas se eu não fizer isso, por exemplo, que é o que a maioria de nós fazemos. Ah, mas eu não vou lá não, meu Deus, vou lá, vai dar uma briga. Aí o que você faz? Você conta para mais alguém. Aí esse mais alguém conta para mais alguém e está aí o início ou a fonte da rede de fofocas SA que existe em todas as igrejas. Aleluia. Então, como quebrar a fofoca pelas pernas? Muito simples. Quando você souber que alguém tem algo contra você, vá logo até essa pessoa. Ou já chama já o Bartolomeu e vá junto. Já vai com 2 já. E vai ser ótimo. Meus irmãos, eu vivo fazendo isso. Essa semana passada eu fiz isso com os irmãos. Foi bem legal. A gente tinha algumas coisas que a gente precisava alinhar. E foi uma benção. Nós estamos nos amando ainda mais. Agora nós somos brothersaços. Por quê? Porque existe um disse-me-disse, uma fofocaiada no meio da igreja. Ah, mas eu não gosto de não sei quem, mas eu não sei quem ano passado, ou não sei quantos anos atrás, fazia tal como, meu irmão. Toma jeito, vá lá e se reconcilie, você está em pecado. Quando a gente fala assim, nós estamos jejuando e orando para que os pecados da igreja sejam perdoados e as pessoas se arrependam. A gente já imagina o cara na imoralidade, a gente já imagina o cara traindo a mulher, a gente já imagina alguém roubando alguma coisa. Meu irmão, sabe o que mais destrói a igreja? A fofoca. É a fofoca. É porque você viu um irmão com uma tatuagem, você virou o biquinho. Eu não gosto de cara com tatuagem. Vá lá então conversar com ele, meu querido. Pelo amor de Deus. Aí você vai falar para outro. Você viu o cara tatuagem? Aí fica um monte de bebezinho na igreja. A igreja parece um berçário. Quando chega novo, sabe por que a gente não consegue tratar dos novos convertidos? Talvez sabe por que Deus não envia pessoas, novos bebês na fé? Porque o berçário da igreja está cheio de crente de 30 anos, na chupetinha, na mamadeirinha, que não quer crescer. Por isso que Paulo chega lá em Coríntios e diz assim: eu não posso falar com vocês como cristãos maduros, mas como nécios. Aquelas pessoas oravam em línguas, pulavam, faziam, davam cambalhota, viravam, era a galera do manto. Mas Paulo fala assim: olha, você é um bebê espiritual. E aí está a prova, meu irmão, que não adianta você se virar nos dons. Os dons não têm a ver com o caráter. O que mais destrói a igreja é a fofoca. O que mais destrói a igreja é a fofoca. Está na hora de a gente dar um baixa nessas coisas. Está na hora de você procurar o irmão que você não vai com a cara dele. Como assim você não vai com a cara do irmão, meu irmão? Voltou, né? Amém. Como assim você não vai com a cara do irmão? Você tem que ir com a cara do irmão. Pelo amor de Deus. Sabe? Está na hora de a gente começar a pegar os irmãos do desabafo e botar eles para conversar. Aí você fala: meu Deus, se a gente fizer isso vai dar Claro que não, meu irmão, isso é uma benção. Quando a gente reúne as pessoas que têm o dom de espalhar a notícia, para que elas possam conversar, elas ficam bem. Então aqui vai um desafio para você, se liga. Se alguém te chamar de contar alguma coisa, que está chateado com não sei quem, que viu não sei quem fazendo tal coisa, e bababá, saiba que se o seu próximo passo vai definir se você está fazendo alguma coisa pecaminosa, ou se Deus está no meio. E o próximo passo é buscar a reconciliação. Chega para esse irmão e fala assim: meu irmão, é o seguinte, vá lá conversar com esse fulano de tal que você está me falando. Tipo assim, vá lá, fala com ele tipo amanhã. Se você não falar, eu vou falar com ele que você me falou isso aqui. A gente vai marcar uma reunião e a gente vai resolver. Quando a gente fizer isso, vai acabar a rede de fofoca na igreja. Segunda coisa, nós exercemos o amor em atitudes relacionadas a perdão, mas nós exercemos o amor em atitudes que tem a ver com correção. Sabe, a Bíblia nos ensina a praticar a chamada correção fraterna. Nós somos irmãos, mas nós caminhamos, nós vamos errar. Eu não sou perfeito, eu vou errar, e eu estou aqui para ser corrigido. Eu quero que você me corrija, meu irmão. Eu quero que você ligue para mim e fale assim: olha, o pastor Júnior, você está dando mole nessa coisa aqui, porque eu preciso de pessoas para me corrigir também. Eu não sou Deus, eu erro. Então você precisa ter um espírito ensinável. E você precisa entender que praticar a correção fraterna é algo bíblico. E é algo bom. Sabe, esses dias eu peguei eu vi uma postagem de um irmão na internet. Eu fui e liguei para ele e falei: meu irmão, esse negócio não está certo não.
Talvez lá no fundo do meu coração está dizendo assim: o que você tem a ver com isso? Tudo, meu irmão. Se ele é meu irmão, se nós estamos na mesma comunidade de fé, é bíblico eu procurar esse irmão e dizer: meu irmão, está errado o que você falou, está errado isso que você escreveu. Porque a gente também não fala somente assim, a gente é muito corajoso atrás do teclado. Atrás do teclado você fala um monte de coisa, posta um monte de opinião. Vou te falar uma coisa: o mundo não está nem aí para a sua opinião, o mundo quer saber do seu exemplo. Opinião tem um monte. Dê exemplo. Você quer escrever alguma coisa na internet? Beleza, escreva coisas bíblicas. Internet não é lugar de desabafar, internet é a sua voz. Você sabia que você vai dar conta do que você escreve na internet também no dia do juízo final? Então para de se esconder atrás do teclado, meu irmão. Fica na frente, vai resolver seus problemas de frente, vai pagar o seu boleto. Aleluia. Sabe, a gente tem que corrigir para os que pecam. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, sejais longânimos para com todos. Ou seja, Paulo está querendo dizer aqui: olha, eu estou exortando vocês numa seguinte situação: vocês precisam admoestar os insubmissos. Meus irmãos, os insubmissos precisam ser corrigidos. Os insubmissos precisam ser corrigidos. Quem vai corrigir esses insubmissos? A igreja, CPF, você tem toda a autoridade de chegar no irmão e falar: meu irmão, essa coisa que você está fazendo está errado, velho. Mas quem te dá essa autoridade? Paulo. Pode fazer. Ah, mas se eu não gosto, tudo bem, procura alguém da liderança da igreja, mas vá junto também. Vá junto também. Não fica só: aí, sabe o que eu vi ali? Aí eu vi não sei quem fazendo. Não, vá lá, meu irmão. Você não viu? Por que você viu? Se Deus te mostrou, agora o boleto é seu também. Vamos lá resolver, pô. Esses dias alguém chegou para mim e soltou uma piadinha assim. Eu fiquei chateadaço. Mas eu dei uma resposta que eu fiquei até muito feliz. Aconteceu alguma coisa assim, e uma situação, e uma pessoa chegou para mim e falou no meu ouvido, dando uma risadinha, contando uma piadinha sobre alguém da igreja. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim: por que você não fala isso na assembleia? Nem a Assembleia de Deus não, a assembleia é a sessão da igreja. Por que você não fala isso na assembleia? O que adianta você ficar falando isso comigo? Porque aquela pessoa não quer resolver, ela quer fofocar. Eu falei: não, então por que você não fala isso na assembleia? Por que você não solta essa piada na assembleia? Quando começar a assembleia, você pega o microfone, levanta a mão e solta a piada que você soltou para mim aqui. Por que você não faz isso na assembleia? A pessoa ficou toda sem graça e saiu fora. Pelo menos comigo ela não vai soltar mais essa piada. A versão agora, meu irmão, 2021 do crente tem que ser assim. Vamos cortar o mal pela raiz. Nós temos que corrigir os que tropeçam. Está lá em Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrige essa pessoa com espírito de brandura. Ou seja, a correção é calma, é com paciência, é com educação e é com espírito de brandura. E te guarde para que você também não seja tentado. Ou seja, o cara que corrige, por corrigir, ele não é melhor do que a pessoa que está sendo corrigida. A Bíblia está dizendo: você vai lá corrigir teu irmão, mas você também fique ligado, porque daqui a pouco o boleto vai ser seu para você pagar. A Bíblia também diz que nós temos que corrigir os que recusam a se arrepender. Está lá assim, ó: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Olha, isso é muito legal. Vamos ler devagar, querido, devagar. Isso aí, você que gosta de escrever versículo na parede, esse é o versículo para você escrever. Ó, está lá em 2 Tessalonicenses 3, o 6, o 14 e o 15. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos
aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Ou seja, meu irmão, mas você é seletivo. Já falaram isso para mim várias vezes. Você é seletivo. Claro, a Bíblia está dizendo: se aparte daqueles que andam desordenadamente. As pessoas que andam desordenadamente são aqueles que não querem se arrepender, que não querem melhorar, que não querem ser pastoreados por ninguém. Você tem que se apartar dessas pessoas. A Bíblia está dizendo isso. Ah, mas isso não quer dizer que eu tenho que abandonar meu irmão? Não, ore por ele, vá lá e corrija, mas não se misture com ele, meu irmão. Por quê? Porque você vai para o mesmo buraco que ele. Então você quer uma base bíblica para não andar com quem não presta? Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, do 14 e 15. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Aleluia, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Vou até bater uma salva de palmas para a vida do apóstolo Paulo aqui. Glória a Deus, apóstolo Paulo. Chegar no céu, vou te dar um abraço. Amém? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Quer dizer, vamos prestar atenção em quem está desobedecendo. Está escrito aqui: nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Ou seja, o simples fato de você parar de andar com quem não presta, ou quem não quer fazer nada, quem não quer saber de Deus, está na igreja, mas não quer se arrepender, não quer tomar a sua cruz. O simples fato de você parar de andar com essa pessoa, e você começar a falar com ela e corrigir essa pessoa, esse simples fato vai fazer com que ela fique envergonhada. Ou seja, você vai chamar a atenção desse irmão. Todavia, não considere por inimigo. Está escrito aqui. Ele não é seu inimigo, mas advirte-o como irmão. Adverte-o como irmão. Li errado aqui, irmão, me perdoe. O que Paulo está dizendo aqui? Nós temos base bíblica para seletivo. Claro que nós temos. Você sabia que a ciência diz que você é a cópia das 5 pessoas que você anda mais próximo? Tem estudos assim, sociológicos. Você é um pouquinho das 5 pessoas que andam mais perto de você. Se você anda com 5 pessoas que não leem a Bíblia, você não vai ler a Bíblia. Se você anda com 5 pessoas que só fofocam, você vai ser um fofoqueiro. Se você anda com 5 pessoas, meu irmão, que só reclamam da igreja, você está entrando para o time de reclamação, e o boleto vai ser seu também. Mas se você anda junto com os irmãos que oram, você vai orar. Se você anda com os irmãos do avivamento, você vai ser avivado. Se você anda com os irmãos de família, você vai ser família. Se você é uma mãe, anda com um monte de mães juntas, que cuidam dos seus filhos de uma forma bíblica, você vai cuidar dos seus filhos de uma forma bíblica. Se você escuta palavras e você é influenciado, sabe, na verdade, pelas informações que você recebe, pelas pessoas com que você vive e pelo ambiente que você frequenta, isso vai moldar a sua mente. Então, se você vai ficar lá, meu irmão, ouvindo a Anitta o dia inteiro, mas não tem nada a ver, claro que não vai ter nada a ver, meu irmão. Vai lá, daqui a 3 anos nós vamos conversar sobre isso. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo. Então esse irmão não é seu inimigo, mas a Bíblia está dizendo: não cola com ele. Não cola com ele. Não cola com ele. Começa a diverti-lo. Começa a diverti-lo. Ele vai vir cheio de piadinha. Não, você não ri. Não, irmão, não estou achando graça não. Não. Sempre, preste atenção, meu irmão. Aquele cara que sempre tem uma conversa para falar de alguém, esse cara fala de você. É claro. Ele fala de você, meu irmão. Todo lugar tem um cara que é o tipo, né? O correio, o Sedex. Ele fala de todo mundo para todo mundo. Se afasta desse cara, irmão. Ah, mas eu não posso me afastar. Pode sim, na verdade você deve se afastar. Você não deve considerar ele como seu inimigo, mas não anda com ele não, porque ele vai pagar o boleto dele. Estamos acabando aqui. A último ponto, nós temos que corrigir os que ensinam falsas doutrinas. Ensinar falsa doutrina, meu irmão, aqueles que provocam divisões, escândalos, sabe? Enfim, isso aí é um ponto muito amplo, mas isso pode se resumir
de uma seguinte forma: toda opinião que você for dar, seja na internet, seja pessoalmente, ela precisa ter base bíblica. Opiniões baseadas em experiências pessoais não são doutrinas. Consegue perceber? Experiência pessoal não é doutrina. Doutrina é uma coisa, experiência pessoal é outra. Ah, eu não gosto disso. Ótimo, você não gosta. Você tem todo o direito de não gostar. Mas você não pode ensinar sobre... Ninguém pode gostar disso se aquilo não for proibido na Bíblia. Por quê? Porque a doutrina está na Bíblia. Ah, mas eu gosto disso. Beleza, mas a Bíblia está repreendendo aquilo, então você tem que parar de gostar daquilo, porque aquilo é pecado. Mas se a Bíblia não condena aquilo, mas você acha que aquilo não deve ser feito, beleza, você tem todo o direito. E a doutrina da igreja tem todo o direito de, meu irmão, nós somos uma comunidade, nós achamos que todo mundo aqui tem que ser careca. Então beleza, todo mundo ali é careca. Se não é careca, vá para outra comunidade. O que mais tem é comunidade por aqui, é a igreja. Não tem problema. Não tem problema. Só que nós precisamos dar as nossas opiniões com bases bíblicas. Ou seja, quando nós usamos experiências pessoais ou coisas que a gente gosta ou não gosta para fazer uma doutrina, nós ficamos muito legalistas. E na verdade a Bíblia não é assim. Porque a gente nunca vai gostar da mesma coisa, meu irmão. Você pode gostar de... Você é vascaíno, eu sou flamenguista. Apesar de o Flamengo ser o único time que tem Jesus no hino, né? Nos Fla-Flus, é o a Jesus. E o vermelho e preto é o sangue de Jesus sobre as trevas. Aleluia. O segundo time é o Botafogo, né? Que Elias falou, Botafogo, Deus. E Deus botou fogo no altar. Então, qualquer outro time desse aí é procedência maligna. Enfim, a gente não vai concordar com tudo. Não vai, mas a gente não tem que concordar com tudo. Existem as doutrinas básicas e as doutrinas secundárias. Sim, as doutrinas básicas na teologia são aquilo que a gente tem que concordar. Aquilo, se você acreditar diferente, você é herege. Mas as doutrinas secundárias, a gente pode acreditar diferente, não tem problema. Olha, meu irmão, eu acho que todo mundo tem que sentar no culto, eu acho que todo mundo tem que andar, eu acho que todo mundo tem que louvar gritando. Tudo bem, isso a gente pode discordar, tudo bem, isso não tem problema. Isso é uma doutrina secundária. Isso tem a ver com comunidade, com lugares, com culturas, enfim. Mas a gente, quando vai dar a nossa opinião, seja na internet, seja para uma pessoa, a gente tem que prestar atenção. Será que a Bíblia fala sobre aquilo que eu estou falando? Porque nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é a nossa doutrina. A Bíblia é a nossa doutrina. Tudo que não é bíblico pode ser uma heresia. E as nossas experiências pessoais, por mais que tenham sido legais, por mais que tenham sido tops, elas não podem ser consideradas doutrina se elas forem experiências pessoais. Por exemplo, eu orei 3 vezes na quinta-feira, e depois que eu orei 3 vezes na quinta-feira, eu vim para cá e dei 3 voltas correndo na igreja e a minha bênção chegou. Beleza, então a partir de hoje, vamos todo mundo dar 3 voltas na igreja e orar tantas vezes na quinta-feira, porque é o dia da bênção. Ou, a partir de hoje, vamos pegar um copo de água e coloca em cima da sua televisão, e nós vamos orar e você vai beber esse copo de água. Irmão, isso não é doutrina. Isso é experiência pessoal. Deu certo, você bebeu o copo de água. Ah, mas eu bebi, funcionou. Show. Funcionou com você. Amém. Mas não tem base bíblica para fazer essas coisas. Consegue me compreender? Então, se a gente começar a ser vigilante nessas coisas, a gente vai terminar com o pior problema que existe na igreja, que é a boca. Tiago diz isso, meu irmão. Meus irmãos, Tiago diz que a gente consegue... O homem consegue dominar toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos e doma tudo. Mas nenhum homem é capaz de domar a sua própria língua. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. É bem interessante a gente trocar uma ideia com Tiago capítulo 3, na verdade. Todo dia antes de você dormir, troca uma ideia com Tiago capítulo 3. É só, meu irmão, é top. Ele fala, meu irmão, a gente não consegue domar a língua. Então qual é o nosso principal veículo de comunicação? O maior veículo, a maior porta de pecado que tem na nossa vida? A própria língua. Ou seja, se você for quieto, falar pouco, você já está na vantagem. Se você quer usar a sua boca, usa a sua boca para bênção. Ele diz aqui, ó, acaso... Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a água salgada de uma fonte pode jorrar água doce dessa mesma fonte? Claro que não.
Está vendo? É isso que a Bíblia diz. Tudo que eu falei aqui, meu irmão, eu li vários versículos para você. Por quê? Porque eu estou falando sobre opinião pessoal que não tem que ser dada. Por isso que eu li a Bíblia. Não é o Júnior que está falando. Tirando a brincadeira que eu fiz aqui pelos times de futebol, né? Que era uma brincadeira. O Beg ficou até chateado aqui, porque o Beg é vascaíno. Mas fique tranquilo que o Vasco tem a cruz de Malta, né? A cruz de Jesus. Amém. A gente tem que ter uma... Né? Tem como dar um jeitinho aí. Mas assim, meu irmão, tudo que eu li está na palavra. Não é a opinião do Júnior, não é a opinião do pastor Júnior. Isso aqui é a Bíblia, é o apóstolo Paulo falando, é Tiago falando, é Jesus falando. Sabe, eu quero encerrar essa palavra essa noite trazendo isso para você. Deus é amor, e importa que a gente ame o nosso irmão como nós nos amamos, corrigindo o nosso irmão, perdoando o nosso irmão, tentando reconciliar, mesmo que você esteja certo. Ah, mas você faz isso. Eu vou te falar uma última coisa aqui, 2 minutos. Sabe, ano passado, exatamente tem 1 ano atrás, semana passada fez 1 semana, que eu sofri uma das maiores... Eu não sei nem explicar o que é aquilo ali, o que foi aquilo ali. Eu sofri uma das coisas mais terríveis assim da minha vida, que eu fiquei mal, meu querido, fiquei mal. Fizeram algo contra mim que eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Não sei nem se eu fiquei em depressão, mas fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Fizeram algo contra mim e eu fiquei mal. E eu me arrependo de não ter ido procurar a pessoa no dia seguinte para tentar resolver. Hoje eu perdoei, já passou um tempão. Mas se eu tivesse ido lá no dia seguinte, mesmo com raiva, mas segurando lá o fruto do Espírito, o domínio próprio, e eu não tivesse amargurado 1 ano inteiro com coisas ruins no meu coração. E eu tomei uma decisão, meu irmão. Nunca mais eu vou passar por isso. Eu vou dizer não quando eu não quiser. Não vou fazer aquilo que eu não quero fazer para agradar as pessoas, que vai me trazer mal. Vou saber educadamente falar. E quando alguém pisar no meu calo, isso chegar no meu ouvido, eu vou até essa pessoa o mais rápido que eu puder. E vou me reconciliar com ela. Porque eu preciso amar os meus irmãos. Porque é assim que Paulo ensinou, assim que Jesus ensinou, e assim que toda a Bíblia ensina, e nisso se resume a lei e os profetas. Não adianta amar a Deus de todo o coração se você não ama seu irmão. É amar a Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a ti mesmo. Feche seus olhos. Deus, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por essa palavra que foi dita, que eles possam ser tocados pelo Senhor e eles possam entender isso que o Senhor disse. Eu oro para que haja paz, haja amor entre nós. Aumente o amor que nós sentimos uns pelos outros, Pai. Faça-nos ter coragem e ousadia de nos reconciliar com aquelas pessoas que a gente sabe que pisaram no nosso pé e tem algo contra nós. Que a gente faça isso para que o nosso coração seja perdoado, para que o nosso coração seja liberto e para que nós possamos nos colocar numa posição para que o Senhor possa liberar as bênçãos sobre nossas famílias e a gente possa viver o melhor ano de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.